Boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Me chamo Juarez Capa Verde, tenho 71 anos de idade, sou evangélico. Não costumo fazer vídeos, porém, hoje já há alguns dias tenho sentido no meu coração de trazer uma palavra. Tenho visto tantos vídeos, tantas pregações, tantos áudios falando desse momento em que estamos vivendo, e muitos deles citando que esse vírus, Covid-19 ou coronavírus, é uma das pragas que nos traz o livro de Apocalipse, da palavra do Senhor. Mas tenho para mim de que isso não se justifica. Por quê, irmãos? Por quê, amigos? Porque esse vírus, assim como outros que assolaram a Terra, não escolhe quem vai atingir. Não escolhe aquele crente fiel ou aquele ímpio infiel. Ele pode atingir a qualquer um. Então nós temos certeza absoluta que entre todos esses milhares que foram atingidos até agora, devem haver muitos crentes, cristãos, fiéis à palavra do Senhor. Não acredito também que Deus usa dessa maneira para separar aqueles cristãos que muitas vezes não compreendem a palavra de seus mentores ou têm uma opinião contrária a elas, sejam afastados do meio das igrejas. Se nós procurarmos, até no Google, a gente vai ver que guerras nós já tivemos muitas. Falando naquelas mais próximas de nós, a Primeira Guerra Mundial matou milhares de pessoas. A Segunda Guerra Mundial matou 30 milhões de pessoas. Epidemias já agraçaram pela Terra desde muito tempo. Tivemos a peste, que aniquilou centenas, milhares de pessoas. Tivemos a malária, que também atingiu fortemente grande parte do mundo. Mais recentemente, nós tivemos a gripe asiática, que nos levou 2 milhões de pessoas. Em 1960, mais perto do nosso ano de hoje, que estamos em 2020, apareceu a AIDS, o HIV, que matou 30 milhões de pessoas. Me pergunto e peço que os irmãos façam comigo uma reflexão. Será que Deus faz isso? Será que Deus permite isso? Pelo que eu conheço da palavra, uns dizem que é pouco, mas creio que Deus não quer perder nenhum dos seus filhos. Foi isso que ele orientou ao Senhor Jesus e que o Senhor Jesus nos disse. Que o Pai não queria que fosse perdido nenhum daqueles que havia dado ao Senhor Jesus. E outra coisa, quando vier o Apocalipse, quando vier os sinais do fim, não creio que ele veio com espaçamento de muitos e muitos anos, até de séculos. Creio que ele virá e será constantemente dentro daquilo que o Senhor Jesus falou. Isso nos leva a pensar, por que então botamos a culpa
nas coisas que o mundo está vivendo, nas palavras do Senhor ou na vontade de Deus. Jesus falou que ele só viria depois de que todos os humanos tivessem ouvido a sua palavra, o seu evangelho. E nós sabemos disso, que mesmo com a tecnologia que nós temos hoje, ainda há muitos povos que não ouviram a palavra do Senhor, que não conhecem o evangelho de Cristo. Para falar apenas aqui bem pertinho de nós, aqui na Amazônia, há tribos que ainda não tiveram contato com o homem. Como eles saberão que há um Deus e que Deus mandou o seu Filho para apagar os pecados do mundo, para salvar aqueles que nele crescem? Difícil, né, irmão? E quantos lugares nesse mundo enorme, muitos locais na China, no interior da China, no interior da Ásia, que ainda não foram alcançados pela palavra do Senhor. Então creio que quando isso acontecer, é que tudo vai começar, tudo se iniciará. Antes disso, são pressupostos que assustam, pressupostos que apavoram, pressupostos que tiram muitas vezes a fé daqueles que creem em Deus. Deus é amor. Se nós não acreditarmos nisso, não acreditamos em Deus, como que Deus, que nos ama, vai querer que os seus filhos amados sejam dizimados por uma praga, por uma guerra? Não, irmãos. Não creio nisso. Creio na palavra do Senhor, que Ele de fato nos ama. E que precisamos, nós cristãos que cremos na palavra do Senhor, não pensarmos muito nessas coisas. Nós temos que estar focados naquilo que mais nos importa, a salvação. Nos importa que hoje sejamos aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos. Principalmente, podemos atentar para que muitos ainda não amam ao seu próximo. E o Senhor Jesus falou: ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como eu vos amei. Será, irmão? Será que isso acontece no nosso meio, no meio cristão ou no meio daqueles que vivem no mundo? Isso é algo para que possamos refletir. Se vê tanta desgraça, tantas pessoas usando de artifícios para se sobressair a outras, seja no seu emprego, na sua comunidade. Isso é amor, irmãos. Então, se nós não temos amor, como estamos então dentro da palavra do Senhor, na busca da nossa salvação? Nós temos que estar focados em tudo aquilo que o Senhor nos disse e nos prometeu. Aquilo que vamos ter quando Ele vier. Muitos de nós não vão estar aqui, vão estar dormindo. O sono do Senhor.
Mas se nós tivermos partido com o Senhor no nosso coração, a própria palavra nos diz que nós seremos ressuscitados, primeiro até do que aqueles que serão levados pelo Senhor. Que coisa linda, né? Se nós estivermos seguindo tudo aquilo que o Senhor nos pede, esse é o nosso maior momento, quando nós acordarmos desse sono e encontrarmos com o Senhor nas alturas. Mas para isso, temos que ter um foco. E todo foco não deve ser atrapalhado por coisas que não nos dizem respeito. Se você pegar a sua Bíblia e abrir o livro do Apocalipse, que muitos às vezes nem leem porque não entendem, é difícil, com certeza é. Mas lá também há promessas maravilhosas para aqueles que creem no Senhor Jesus. Separei aqui alguns versículos de alguns capítulos que, se nós focarmos naquilo que nós queiramos realmente, que é a salvação e a vida depois da primeira morte aqui, nós vamos ver que há coisas maravilhosas. E é nisso que temos que focar, e não nos preocuparmos com pragas, com profecias, com pregações que mostram que o mundo está no fim, que as coisas estão se acabando. Não vai ser assim, não. Vai ser no toque das trombetas. Aí não vai parar mais. E até lá vão continuar acontecendo pragas, epidemias, guerras, que nada tem a ver com a mão de Deus. Porque nesses momentos morrem todos, aqueles que creem em Deus e aqueles que não creem. E Deus não vai querer de forma nenhuma que os seus filhos morram desta maneira. Se nós abrirmos o livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 7 nos diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ou seja, irmão, se nós vencermos na nossa caminhada, se nós tivermos fé, se nós fizermos aquilo que o Senhor nos orienta em toda a sua palavra, o Senhor nos dará de comer da árvore da vida, que significa a vida eterna, irmãos. Que é isso que nós buscamos através da nossa salvação. A vida eterna. Iremos comer da árvore da vida, da mão do Senhor de Jesus. Já não é maravilhoso, Senhor? Vamos pensar nas promessas, daquilo que nós vamos buscar, que vamos receber quando estivermos junto a Dele. Nesse mesmo capítulo, no versículo 11, o Senhor nos fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, aqueles que partirem antes da volta do Senhor Jesus serão ressuscitados, se tiverem Jesus no coração, e não mais terão a segunda morte. O que é a segunda morte, irmãos? É que no dia do juízo serão separados aqueles que realmente acreditaram na palavra do Senhor, que ficarão com Ele, e aqueles que terão a segunda morte, que é a morte no inferno, irmãos. Isso que nós temos que nos lembrar, que vai haver um juízo. E juízo quer dizer julgamento. E nós vamos ser julgados por nossas atitudes, por nosso coração, por aquilo que nós falamos do Senhor Jesus e por aquilo que nós não fazemos, não tenhamos feito. Nós passaremos dessa etapa.
Isso é o que o Senhor Jesus nos promete. No mesmo capítulo, no versículo 17, o Senhor diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Entenderam? Se você receber esse nome vai estar escrito naquela pedra que o Senhor escreveu. E você terá um novo nome. E terá uma nova vida, nessa vida da eternidade junto com o Senhor. Esta é a reflexão que temos que fazer. É o depois, irmão. O agora pertence a Deus. O amanhã, da mesma forma. Então não vamos nos ficar angustiados, assustados por tudo que acontece no mundo que possa nos atingir. Com certeza temos que nos cuidar. Evidente, nós somos humanos, nós não somos imortais. Nós temos que seguir as orientações daqueles que mais sabem. Temos que nos cuidar. Temos que nos precaver, mas não temos que nos assustar, porque se nós nos assustarmos, entraremos em pânico, e o pânico nos levará a doenças muito piores. Nós temos que ter fé e acreditar nas promessas do Senhor, e focar lá na frente, não no hoje, focar na nossa salvação, buscarmos aquilo que estamos buscando, a vida depois da nossa morte, aqui. Por claro, pois temos que acreditar que teremos uma vida, e a palavra do Senhor nos promete isso, e a vida eterna. Nós vamos comer da árvore da vida. Mas tem mais ainda, irmão. Esse mesmo capítulo, no versículo 26, diz assim: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre todas as nações. Ou seja, nós seremos poderosos, pois seremos de Cristo. Então, não nos preocupamos com o agora. Não nos angustiamos. Vamos crer no Senhor, naquilo que Ele nos deixou escrito. Porque se você acredita na Bíblia, se você realmente acredita que Jesus é o seu Salvador, siga o que Ele deixou escrito, irmãos. E tem mais. Também no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 5, ele nos diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Entendeu, irmão? Se você vencer na sua caminhada junto com o Senhor Jesus, será vestido de vestes brancas, e o Senhor Jesus lhe anunciará a seu Pai Deus e aos seus anjos. Você está preocupado com hoje? Não, irmão, não se preocupe com hoje. Sua vida pertence a Deus. Se preocupe com o que você quer depois, pois nós estamos aqui de passagem. A palavra nos diz que teremos uma outra vida e uma vida eterna, se nós procedermos de acordo com a palavra do Senhor. Não sou eu, Juarez, que está falando isso. Se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que não são só essas promessas.
Em toda a Bíblia há promessas maravilhosas para nós que cremos no Senhor Jesus. Seguindo um pouquinho mais adiante, no mesmo capítulo 3, no versículo 10, nos diz assim: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam a terra. Entendeu? Quando chegar aquele momento, o momento da angústia, da tribulação, o Senhor vai te proteger. Aí você não vai precisar ficar em casa, porque não é você que está se protegendo, é o Senhor que vai te proteger. Então, irmãos, não fiquem ansiosos, não fiquem ouvindo pregações que o fim do mundo está próximo, que Jesus está voltando. Quando chegar a hora, você vai saber, a própria palavra diz isso. Todo mundo o verá. Todo olho o verá. Até lá, descansem. Se cuidem quando vier os problemas, com certeza. Isso deve ser natural e normal na sua vida. Mas não deixe as coisas entrar no teu coração e te angustiar. Não deixe que a tristeza te abale. Porque senão você tropeça. E se você tropeçar, você não vai ter direito a todas essas promessas maravilhosas que o Senhor te fez. Você estará propenso à segunda morte. Você não estará livre dela. Então, irmãos, se você realmente acredita no Senhor Jesus, acredita em Deus, creia na sua palavra. E não creia em tantos profetas que surgem a todo momento, que nos momentos de crise falam coisas que muitas vezes não vêm nem de Deus, mas da vontade deles. Deus, quando fala com alguém de coração muito puro, irmão. E nós sabemos que nos dias de hoje, pureza não é muito fácil de se encontrar. Mais um versículo do capítulo 3 desse mesmo livro, o versículo 21, que nos diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Olha, irmãos, se você vencer, se você for persistente, você vai sentar junto com o Senhor Jesus no trono dele. O que me diz disso? Não é maravilhoso? O Senhor vai lhe colocar ao lado dele, sentado junto dele no seu trono, o trono do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E você vai estar ali, sentado ao seu lado. É nisso que vocês têm que acreditar, que nós temos que crer. Que não são palavras vãs, que não são promessas condicionais, incondicionais. São promessas do Senhor Jesus. Será que ele está mentindo? Não, né, irmãos? O pai da mentira é outro. É o nosso inimigo. Então creia na palavra do Senhor, olhe para frente. Olhe para onde você quer chegar. Se você estiver aqui, se nós estivermos aqui quando o Senhor Jesus voltar, maravilhoso, que bom se ele viesse hoje. Mas nós temos que entender que o tempo debaixo do céu, o tempo é de Deus.
E é tudo no tempo dele, pois nem Jesus sabe o dia que vai vir. Somente Deus sabe. Então, irmão, não se preocupem com essas coisas, com as palavras que muitas vezes vocês ouvem. Nós temos problemas na Terra, há muitos e muitos séculos, irmão. Lá no ano de 65 a 180 depois de Cristo, a Europa e a Ásia foram assoladas pela varíola. E desde aquela época, sempre há alguma coisa, irmãos, a nos atormentar. É gripe asiática, é malária, é peste negra, é gripe espanhola. A gripe espanhola, irmãos, de 1918 e 1920, atingiu o mundo inteiro, foram 100 milhões de mortos. Será que desses 100 milhões de mortos não tinha nenhum filho de Deus? Respondam para vocês mesmos, pensem. Só morreram os ímpios. Não podemos acreditar nisso. O que nós temos que acreditar é que quando acontecer, será em sequência, não será com tantos séculos de diferença. Terremotos, nós temos desde antes de Cristo já tinha terremotos, comprovadamente. Procura no Google. E quando acontece uma catástrofe dessas, não escolhe quem vai levar, quem vai morrer. Morre o crente, morre o cristão, morre o ímpio, morre o ateu, morre todo mundo no mesmo barco, irmão. Não se preocupem com as pessoas que fazem de tudo que acontece nesse mundo uma profecia, que está se cumprindo a profecia do Senhor Jesus. Quando for o início das dores, ela não vai parar. Não vai ter 100 anos, 200 anos, 300 anos de diferença entre uma coisa e outra. Podem acreditar nisso, leiam a palavra. Para terminar, irmãos, mais uma. Mais um versículo. Que está no livro de Apocalipse, lá no capítulo 21, no versículo 4, que diz assim: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais mortes, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Entenderam, irmãos? Entenderam, meus amigos? Não se deixe levar pela angústia. Creia em Deus. Creia na sua palavra. Se você é cristão, se você não é cristão, procure conhecer o Evangelho do Senhor. A Bíblia é o livro que você encontra em qualquer livraria, em qualquer lugar, irmãos. Se você não souber, não entender, quando abrir a palavra, ore ao Senhor, pois o Espírito Santo dele vai lhe ajudar a ler e entender o que ali está escrito.
Tenha fé. E é isso, queridos irmãos, que eu queria deixar para os irmãos, para os amigos, que se deram ao trabalho de ouvir esse vídeo até o final. Creia em Deus, creia no Senhor Jesus como o único Salvador. Creia no amor de Deus. O amor de Deus é tão imenso pelo seu povo, que deu seu Filho unigênito para nos dar a possibilidade de voltarmos a conviver com Ele no paraíso, no céu. Imagine, não há maior amor no mundo. E quem ama desta forma e dessa maneira não vai largar sobre os seus pragas, epidemias, catástrofes. Isso são elementos naturais. Aquilo que o Senhor quiser fazer, fará no tempo dele e de forma de que todos vão sentir o mesmo problema. E aqueles que são seus filhos estarão isentos disso, como aconteceu com o povo de Israel quando estava sob o jugo do faraó. Na casa que havia o sangue,